Tá- Olá, gente! Bem-vindos a mais uma Enquadrados. Estou aguardando vocês. Estamos começando aqui mais uma com a nossa convidada Raquel Coelho. Antes da Raquel entrar, queria falar um pouquinho para vocês sobre livros de animação, né? Queria mostrar aqui o primeiro livro de animação que eu conheci, publicado no Brasil, que é o livro do Antônio Moreno, A Experiência Brasileira do Cinema de Animação, e que, puxa, revelou muitas coisas pra gente, inclusive o primeiro desenho animado, 7, né? E eu sou até personagem do filme, do livro também. Ele me descobriu lá com 15 anos de idade, quando eu fiz meu primeiro filme Super 8. E outro que eu gosto muito, até a autora está aqui, Entre o Olhar e o Gesto, da Marina Estela Graça. É um livro muito legal, que aborda a animação, a linguagem da animação, animação experimental, né? Muitas filosofias. Tem também o livro do Xavier, né? Do José Manuel Xavier, grande figura. Também é um livro bem provocador, bem bacana. Tem esse livro aqui, que é um livro de filosofia animada, do Ulo Pikov, um estoniano. É um livro muito bacana também. A gente vai indo além da animação, né, com esse tipo de publicação, né? Tem livros históricos, tem o Jean Alberto Bendazzi, que é o maior historiador assim, internacional, né, que tem uma obra Cartoon, né? E esse aqui é um livro especialmente sobre o primeiro animador que fez o primeiro longa, né? O Quirino Cristiani, primeiro animador da Argentina. Ele era italiano, mas fez esse filme na Argentina. E para completar, o livro da nossa convidada de hoje, que é o Na Arte da Animação, que foi o primeiro contato que eu tive com a Raquel, quando a editora, né, dessa coleção Caminho das Artes, me procurou e eu fiz uma consultoria técnica, né? Eu falei que o livro era do século passado, na verdade tecnicamente ele foi lançado em 2000 e vamos chamar a Raquel para falar mais disso aqui. Ela está aqui. Chegou. Bem-vinda, Raquel. Ela está... Então, tudo bem? Vamos fazer aquilo que a gente combinou? Hã? Vamos fazer aquilo que a gente combinou? Vamos fazer aquilo. Rodar a câmera? Rodar. Inovação. Ei. Ficou legal. Entrar, sou nova no Instagram. Uhum. Ficou bom assim, ficou mais democrático, né? Essa coisa do convidado ficar aí embaixo, eu acho muito ruim dessa interface de live do... Mais igualitário. É deseducado, né? E fica um monte de letrinha em cima do convidado, poxa, assim pelo menos dá para você chegar pro lado, né? Ah, isso, ficou mais legal assim. Legal. Perdi a sua introdução, estou aqui tentando entrar no Instagram. Não, eu estava falando sobre livros que eu tenho aqui, eu tenho uma biblioteca aí de livros de animação que eu junto na minha vida toda, né? Uhum. Mostrei alguns dos que eu mais gosto, né? E entre eles está o seu livro, A Arte da Animação, que outro dia eu falei que você publicou no século passado. Eu fui lá olhar, eu de acho 2000. Que em 2000, eu acho. Ou tal, eu acho que saiu em 2000 ou 2001 já. Já faz um tempinho, Não, já está precisando de uma de tem um volume 2. copyright 2000. Tem um copyright 2000. 2000 é século, ainda é século 20, né? Só 2001 que começa o século 21. Então, é isso. Foi um dos poucos livros brasileiros, né, em português, né, publicados. E de um jeito bem lúdico, né? Pô, as suas ilustrações são muito legais. Elas estão aqui, algumas delas estão aqui. Quer ver? Deixa eu tirar o telefone. Você levou para aí? O original. Bom, eu fiz aqui, né? Você já morava aí? Tá. Deixa eu tirar aqui para. Aqui, dá para ver? Tá. Olha lá. Essa é uma das ilustrações do livro da animação. Ali tem outras duas. Vou dar um tour aqui no meu pequeno estúdio. Aqui são outras ilustrações desse. Elas são grandes, tá vendo? Aqui meu tamanho perto dela.
São ilustrações feitas com bonecos, né? Olha lá. Essas Muito são legal. de um outro livro. É uma delícia esse trabalho. Ficou difícil para levar para o Brasil, porque foram feitas aqui, são enormes. Elas têm umas caixas. Você pode abrir, mexer lá dentro, mas são caixas bem grandes, então é pesado, difícil de levar. Legal. Então, eu escrevi que você era uma multiartista. Você concorda? Acho que sim, viu? O Eu que acho você que insere aí nesse multi? O que você insere? Bom, eu escrevo, né? Então, esses livros que eu fiz são parte de uma coleção, mas eu tenho 17 livros, acho, 17 ou 18 que foram publicados no Brasil. Então, tem vários que são com histórias mesmo, para crianças, e tem essa coleção, né, que foram os últimos que eu publiquei. Então, eu escrevo aqui, hoje em dia eu escrevo também outras coisas, né? Eu escrevo bastante. Eu toco, aqui eu tinha banda. Aqui em São Francisco, na Califórnia, tinha uma banda de música brasileira. E cantava, e tocava um pouco de percussão, mas mais cantava. E cantei anos aqui na noite, aquelas coisas, né? Bem diletante, na verdade. Mas gostoso, assim. Eu adoro música, então hoje em dia eu tô estudando piano, tô estudando violão, harmonia. Poxa, legal. Você canta ópera mesmo? É sério? Não, cantava música Ah, tá. brasileira. Ah, tinha... Na foto estava escrito ópera singer. Pensei que você também cantava ópera. Não. Cantava música popular brasileira. Que eu adoro, Legal. amo música. Eu amo música e música tem muito a ver com animação, né? Tem tudo. O tempo, né? Quer dizer, é uma forma de arte que utiliza o tempo. A matéria-prima é o tempo, né? Então é legal, assim, divisão de tempo, as texturas, o ritmo. Eu acho que isso tudo. Uma arte tem a ver com a outra, né? Na verdade. Então, por exemplo, ilustração tem a ver com animação, tudo tem a ver com animação, né? A Então é animação legal engloba fazer um tudo. pouquinho de cada um, eu acho. A animação é o sonho materializado, né? Materializado assim, antes era num rolo de película, depois É, era numa fita de vídeo que deve estar embolorada hoje, sem existir essa fita. Ou pois agora é. nos bits lá de um arquivo, né? Ele vai estar se desmaterializando de novo a animação, né? Os sonhos Tá vendo? materializados estão sendo desmaterializados também, né? E tá ficando mais Mas acessível também, né? Porque eu e o meu marido também é animador, né? E outro dia a gente estava conversando sobre isso, que animação é um tipo de arte que tem que ter muita paciência, é muito especializado, então pouca gente faz como hobby, né? O cara tem um violãozinho em casa, toca por hobby ou pinta por hobby, mas é difícil ter um animador que é hobby, né? Porque é um hobby complicado, mas hoje em dia tá ficando mais acessível, né? Muita gente que não é profissional faz um GIF, coloca na internet, quer dizer, tem tanto programinha de celular, né, que você pode fazer um time lapse. Então, de certa forma, tá ficando mais informal, né, e mais acessível tá. para as pessoas brincarem com a animação, que eu acho que há muitos anos atrás, não, cada vez que você vai para trás era mais difícil, né? Tinha É, que ter a câmera. quem sempre brincou foram os animadores, né? Desde o início. É, Brincaram muito, né? é. O Mas tinha Émile aquele Coll, início. francês, ele só brincou a vida toda com animação. Isso, mas tinha que ter um certo nível de compromisso, né? Que, que hoje em dia eu acho que pode ser um pouco mais informal, assim. Tem muita gente que não quer ser animador profissional, mas tem as ferramentas para criar uma coisa simples, né? Eu acho isso muito legal. Ficou mais acessível. Não, vira uma linguagem, né? Que as crianças podem usar, assim, para publicar, né? No seu TikTok, sei lá, o Instagram. Exato. Poderia estar mais acessível ainda, né? Do que está hoje, porque assim, apesar de a gente ter experiências muito bem sucedidas, né? Tem lá o Núcleo de Campinas, do Wilson Lazzaretti,
tem o Anima Escola, que a gente fez com o Animamundi durante muito tempo. Né? Aham. A gente vê que é super possível, super adequado, né? Você botar atividades de animação dentro da escola no cotidiano das pessoas, né? Em geral. Muito. Mas a gente só É, começou, né? A gente começou essa estrada aí vai se alargar muito ainda. muito. Que... Aqui eu fiz um projeto curto até, mas foi bem legal. Foi mais para assim, começo de colégio, né? Eu não sei mais porque mudou tudo no Brasil, né? Ginásio, agora não é mais ginásio, né? Sei lá, Não, é fundamental. ensino fundamental. É. Eu Ensino... fiz um trabalho que era com GIF, né? GIF, não sei como é que vocês Aham. falam. GIF GIF, ou GIF. GIF Animation. Que era para criar, chamava Meaningful GIF, né? Quer dizer, é o GIF ou GIF com significado, né? Significado. É. Então era para pensar nos tópicos, né? De política ou de clima, de ecologia, do que a pessoa quer pensar. Discutir e aí criar uma narrativa curta, né? Porque o legal do GIF, é que é pequenininho, né? Então você tem que colocar, como é que você coloca uma ideia às vezes grande, um tema, sei lá, de política ou de ecologia, quer dizer, uma coisa de meio ambiente, É. né? São ideias grandes, né? E como você coloca numa cápsula tão pequena que é um GIF Animation. Foi super legal a experiência. Eu fiz na universidade com um grupo variado de alunos de ciência e de artes misturado. E eu fiz umas escolas por aqui. Foi bem legal, assim, em 3, 4 dias a gente fazia tipo um intensivo, né? E é legal porque tem a ver com a narrativa, como você encapsula de temas grandes Uhum. num formato mínimo, né? Minimalista. Então, bem interessante os resultados. Foi uma coisa legal. Dá para fazer muita coisa. Sim. Você está na Universidade de São José, né? Uhum, é. É São uma José State universidade estatal. é pública, eu sou funcionária É do pública. governo da Califórnia, com muito orgulho. Uhum. E Legal. é legal, é um programa muito antigo. A São José foi a primeira universidade da Califórnia. Foi a primeira universidade que existiu aqui. Então tem uns É. prédios antigos, é bem legal. E o nosso programa tá bem reconhecido aqui. A gente tem muito estudante que vai para os melhores estúdios. É um programa, não é tão experimental, é um programa mais voltado para formação profissional mesmo. Então, Para vai muita emprego. gente para Cartoon Network, para Uhum. Nickelodeon, para DreamWorks TV, para Pixar, para estúdios grandes, né, daqui. Então, é um programa bem especializado, bem profissional. A gente tem uma área grande de concept design, Legal. desenho de personagem, environment, como é que fala? Backgrounds, né? E tem a parte de história, storyboarding, tudo isso, e tem a parte de animação mesmo. E é bem legal, é um programa de 5 anos, bem forte na parte mais de desenho. Tem que gostar de desenhar para entrar nesse Uhum. programa. É bastante forte em desenho, pintura, na parte mais a base, né? E depois a parte de. Agora a gente está entrando muito na parte de desenvolver ideias, né? Assim, a ideia do Uhum. projeto, propriedade intelectual, né? A gente está entrando bem nessa parte de reforçar esse lado, né? De ter ideias para vários projetos. Que isso é Sério. recente, né? A gente Porque antes o tem. mercado de trabalho era só. Aí na Califórnia eram os grandes estúdios, né? Os grandes estúdios até estão geograficamente aí perto, né? Exato. Então, né? Mas hoje em dia você pode fazer um seriado no YouTube e ganhar sua vida com isso, né? Isso. Então, por exemplo, vamos dizer, há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, os estudantes queriam, o objetivo deles era conseguir um trabalho num grande estúdio.
Mas hoje em dia já tem uma variedade. Um dos meus alunos, por exemplo, ele falou, não quero grande estúdio, porque com o meu, ele tem uma série, uma web series, que é um comic que eles fizeram, que é eles têm os personagens, um negócio de mistério, eles desenvolveram tudo, design, tudo. Então, eles fazem o comic na internet e depois no final você clica e vai para uma animação curta, de 1 minuto, que fecha aquele episódio, né? E ele falou com isso, tô vivendo disso. É legal, isso, né? Muito bom. Então realmente agora é importante as pessoas criarem os seus personagens, né? Criar a sua identidade, né? A sua expressão. Eu acho. O que a gente vê também nos festivais é também uma força muito grande do documentário, da autobiografia, em animação, né? Tem muitas coisas fazendo assim ali. É meio as pessoas também querendo se identificar, né? Reforçar a sua identidade. Diferente. Agora a gente segue um pouco o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que eu acho que deve ser diferente do Brasil, mas muito do trabalho mesmo de animar, de criar os frames, foi para fora dos Estados Unidos, né? Tem muita coisa sendo feita na Ásia hoje em dia. Então aqui ficou mais um centro de desenvolvimento de ideias mesmo, do que a gente chama propriedade intelectual. Não sei se aí é a mesma nomenclatura. Que é você criar, traduziu mal. Propriedade intelectual, quer dizer, eu crio a minha história, os personagens são meus, e dali pode-se fazer uma série de TV, né, um feature film, um filme de longa, o que for. Então, a gente está agora colocando nossa energia mais nisso. Eu adoro. Então, para mim, é bem legal assim, trabalhar com isso, porque as ideias, né? Ideias novas, o que as pessoas querem dizer? Essa é a minha pergunta para os estudantes hoje em dia. O que é que você quer? O que é que você quer dizer para as pessoas? O que é que você quer falar? Sobre o quê, né? Quais são os seus tópicos? O que é importante? Para mim, isso é o mais legal de trabalhar com arte, é essa parte. Então, estou feliz. E como é que é a questão da inclusão aí, sendo uma universidade gratuita? Tem alguma coisa semelhante às cotas aqui? Eu acho que não tem cota, mas porque é pública, a gente acaba atingindo um público bem diversificado. Então, eu lembro que quando eu comecei a dar aula, que foi em 2006, já tem bastante tempo, na época saiu uma pesquisa que, tipo, 60% dos estudantes falavam outra língua em casa, porque são imigrantes, né? Então, tem muito imigrante, assim, muito latino, muito mexicano, muita gente de El Salvador, assim, muita gente que fala espanhol em casa, né? E muito asiático também, muita gente de Vietnã, filipino, tem Tailândia, Japão, China, muita gente imigrante. E alguns estudantes internacionais, que a família mora ainda fora, né? Mas a maioria da família mora aqui. Agora, negros não tem tantos. Eu acho que, assim, em geral, eu tenho, vamos dizer, talvez 2 por classe. Então, mesmo? agora a gente está... Na universidade tem bastante, mas não no nosso programa, não tanto. Então, agora a gente está fazendo um esforço maior para tentar atrair mais, né, essas outras pessoas com essas outras narrativas e tal. Então, a gente vai fazendo o que pode, mas até que é bem diverso, assim, não é como as grandes universidades americanas que custam uma fortuna, né? Que o público na sua maior parte, gente branca e classe média alta, né? Porque $50 mil por ano, quem é que pode pagar isso, né? Então, a gente é bem mais diverso do que isso. Eu acho isso também legal, porque são outras histórias, né? Então, até para os projetos de tese, as histórias, tem muita história de família, que tem outras culturas, né? Outras tradições. Eles querem trabalhar com outro tipo de personagem. Então, por exemplo, para 3D, eles ficam procurando personagem negro, personagem, né? Os rigs, né? Os modelos para animar, que tem outra cara. Outro dia eu achei aqui achei na internet um arquivo de cabelos
cabelos afro, né? Com diferentes, se fosse peruca, né? Que você pode pôr nos personagens. Então isso é legal, porque vai criando essa diversidade de pontos de vista, né? E também para quem Então, assiste deve os ser filmes, muito mais rico, né? Deve ser muito né? mais rico aí para se você conseguir motivar eles, né? Para se É, expressarem, né? Tem acho que sim. Como mais é que é diversidade. aí no Brasil essa questão? Como é que você vê isso da diversidade? Como é que tá isso aí nas Pois universidades? é, eu dou aula na PUC, que você sabe, né? É, A gente até está tentar de pé aí, da gente tentar ainda fazer algum tipo de intercâmbio, né? isso, Ou fazer sim. alunos seus virem passar um tempo no Rio, ou alunos nossos irem, mas tem um caminho aí burocrático É, a gente está que não trabalhando é, nisso, né, Marcos? é, mas é lento, isso aí é lento. Eu fui pesquisar hoje de e-mail, apareceu um e-mail de 2015 da gente falando isso. É, Já tem 5 anos, isso. o tempo passa rápido. Passa Mas rápido. vamos conseguir fazer. Vamos. Agora, aqui na PUC tinha muitos alunos, quer dizer, uma porcentagem bem maior de alunos negros e né, de origens diversas, né? Só que agora eles estão com dificuldade, né? É, A universidade faz o possível para que atrair. isso não acabe, né? E ajuda, mas É. está vivendo esse período aqui, né, de dificuldade, né, de É, agora o que eu sinto é que às vezes a forças gente contra. tem pequenas coisas que a gente pode fazer, pequenas ações que eu acho que depois podem ter um efeito grande. Então, por exemplo, eu estou organizando agora um collective, né, para incentivar os nossos estudantes dentro do campus que são criadores de conteúdo, né, de Tá. conteúdo especificamente para Uhum. filmes de curta-metragem. Então, a gente quer fazer um esforço nesse sentido. Aí eu chamei voluntários para participar desse projeto, para estar no grupo que lidera isso, né? E não Uhum. tinha ninguém da comunidade negra, não tinha ninguém. Então eu fui atrás, entendeu? Eu escrevi para as pessoas que eu conheço para trazer, porque eu acho que às vezes não basta só você querer, né? Você tem que buscar essas pessoas. E às vezes eles não se sentem confortáveis para Uhum. colocar o nome deles ou para participar. Então, eu acho que são pequenas coisas, sabe? De ir atrás, de buscar essa diversidade. E ter certeza que nesse grupo todo mundo está representado, entendeu? Os imigrantes, tem latino, tem asiático, tem americano, tem negro, tem. Se a gente achar mais difícil aqui o Native American, né, que é as populações Aham. originais daqui, Mas, mais difícil ainda de achar, eu é, acho. ali Mas no assim, é meio, né? legal, quanto mais diverso, mais legal fica, né? Mais ideias diferentes. Eu acho importante isso. É. Porque a gente vê assim algumas coisas tipo Disney tentando fazer coisas que parecem politicamente corretas, né? Ou É, são tipo Moana, é. Mulan, né? Mas é uma adaptação muito longe, né? Da regra. Eu acho que alguns Porque o esforços envelope são todo é sempre o mesmo sabor, né? É o mesmo sabor, mas bem uma. comercial, né? É, então Mas eu acho que acho que tem realmente. alguns filmes que ajudam. Mesmo o Uhum, Zootopia, que não é sobre gente, né, com bicho, uhum. mas eu acho que tem uma narrativa que fala um pouco da diversidade, né? E Não, é como, legal, é um a, filme bom. e É como é a inteligente, né? convivência do diverso, né? Então eu acho que mesmo dentro do panorama de animação mais comercial, tem algum espaço ali para você entrar com algumas coisas. Por exemplo, o Spider-Man, né? Que o Uhum. personagem principal é um menino negro. É bacana isso, porque é um modelo, né, para as crianças de ver aquele cara sendo o principal, o É, protagonista do filme, né? Então, e é um projeto de certa forma comercial, né? Quer dizer, é Sony. Mas ele tem, apesar de ser comercial, ele tem é.
ele tem essa coisa positiva, eu acho, de mexer com um pouco de o estereótipo, né? Não tem que ser, o herói não tem que ser um cara branco, né? Não tem que ser. Não precisa. É muito mais interessante ser diverso, né? Você vê a diferença. Sim. É. Claro que na cena dos independentes sempre teve muito mais diversidade, né? Então, filmes de É, curta, né? Circuito de festivais, aí você vê, tem de tudo, né? É muito legal. Mas na parte comercial é sempre mais devagar, né? Eles demoram para aderir. é, tem que perder. Mas essa liberdade que a internet dá, está fazendo aparecer coisas diferentes, né? Acho que E até sim. um pensamento de testar maior. Estão testando muito, estão botando coisas ousadas assim, ver o que pega, né? Já que É, quem tem poder para produzir consegue é. fazer isso, tá apostando nisso, né? A gente está numa E eu época acho que esse é um legal, caminho. né? Tá numa época Pois legal, é. assim, com toda Seria essa onda legal, né? Seria ótimo se todo o resto estivesse legal também, né? acompanhando, né? Porque é esse que é o negócio, a gente tem que seguir fazendo o que a gente gosta É, e levando essa coisa positiva da criatividade, da diversidade, que a gente tem esse veículo, né? Tem que usar. No meio dessa que tá maré aqui. que É, é uma coisa que foi revelada, assim. Eu acho que aqui no Brasil a gente vê que é forte, assim. Eu vejo os meus alunos, eu acho, não sei como é que está sendo para você aí o efeito da pandemia, né? Está dando aula online. é, Aqui, porque esse semestre eu dei online todas as minhas aulas. Quer dizer, não, só as duas primeiras foram presenciais. Então eles tiveram contato com mesa de luz, é, papel e lápis, mas o resto foi online e funcionou super bem. O é, resultado foi melhor do que o presencial. É uma é, coisa assim que eu fiquei eu comecei online surpreso. na primeira semana de março, eu fui online. Então, as começaram no fim de janeiro, né? Então, eu tive um tempo assim com os estudantes na sala de aula, mas a gente tinha, o meu curso já estava todo na internet, e a gente já tinha um sistema de usar muita ferramenta de internet. A gente usa um negócio que chama ThinkSketch, você já ouviu falar? Não, isso É não. um website onde você coloca os estudantes. É isso aí, você ia gostar, Marcos. É super legal para dar aula. Os estudantes, Vou pesquisar. como é que falam? O contrário de baixar é subir? Subir. Eles upload. Eu não sei qual que é a palavra Aham. em português. Sim, isso é. Eles Falam upload, subir. Sobem. eles Pode ser. colocam a animação deles nesse site. E aí tem ferramentas over, sabe? Você pode desenhar por cima, pode escrever comentário. Então, e é sincronizado. Então, quando a gente tem aula, todo mundo Hum. tá nesse site. E quando eu vou pelos Ah, frames, assim, para mostrar alguma coisa, todo mundo vê exatamente o mesmo que eu tô vendo. Então, é uma ferramenta que a gente já usa há muitos anos aqui. Então, todo mundo já sabia. Então, foi mais ou menos tranquilo para mudar. O que eu acho mais difícil é que mesmo aqui nos Estados Unidos, ainda eu acho, muita gente não tem uma internet boa, muita gente não é, tem um bom computador. é. Então, essa que é a dificuldade, eu acho, é o acesso, né? A pessoa ter o que é necessário. Então, com essa pandemia, de repente, a pessoa, vamos dizer, a família inteira só tem um computador que todo mundo usa. Só todo mundo na internet, né? O pai está trabalhando na internet, a mãe está trabalhando na internet, a criança está tendo aula na internet. E aí você tem que ter 4 computadores na casa, né? E a gente É. não tem. Isso foi um pouco difícil. Aí a gente fez um sistema que os estudantes logam no computador da escola, deles, e usam aquilo Hum. lá, entendeu? Mas aí Pô, teve um legal. que ajuste aí, é o acesso Uhum. à internet, né? E ao equipamento. Uhum. Isso aí foi o único ponto, eu acho que foi segurou um pouco. Mas a gente vai fazendo o que pode, eu acho, né? E como é que está aí Melhor a seguro. perspectiva? Vai ter Aqui, aula presencial? aqui a gente cancelou. Até dezembro vai ser tudo, porque aqui Vai ser. quase todos os nossos estudantes, eles saem de casa para ir para a universidade, né? Então eles Uhum. alugam apartamento. Então a gente
a gente resolveu decidir antes para eles poderem se preparar, né? Saber onde morar, esse tipo de coisa. E também a gente tá, aqui tá muito ruim, tá igual aí, né? A gente não tem um líder. A gente tem É, um presidente péssimo, né? O Trump e o Bolsonaro são péssimos, né? E eles é, estão fazendo uma loucura dessa pandemia. Eles não estão tendo uma atitude de segurar, né? Então a gente não sabe. Aqui está aumentando o número de casos, aí também é a mesma coisa. Então a gente está com uma é. segurança que dá para que vai ser controlado e que vai dar para voltar. A gente, por enquanto, está esperando as eleições de novembro. Se muda. Se muda, É. porque tá Qual é o muito sentimento? Porque difícil. você está na Califórnia, deve ser todo mundo mais progressista, né? É, Normalmente tem essa fama. A Califórnia, as costas, né, aqui são mais liberais, mais progressistas, né? A costa inteira aqui do lado Uhum. oeste, né, onde eu tô, e do lado leste também, as costas são em geral mais abertas, né, com pensamentos diferentes. Então aqui o nosso governador, ele tem sido uma boa liderança. Eu acho importante esse sentimento que você poder confiar nos líderes, né? É um negócio que hoje em dia parece que exceção, né? Quando tem um cara que você fala, pô, tô confiando que esse cara tá fazendo a coisa certa, tá prestando atenção na ciência, tá seguindo. Hoje em dia parece que é uma raridade isso, né? Mas É, então aqui tem isso, tanto aqui na minha cidade quanto na Califórnia, a gente tem lideranças que a gente confia ouvindo os cientistas. Mas tem muita gente que não seguindo, então os números aqui ainda estão crescendo. Não na minha área aqui da Bay Area, né, de São Francisco, aqui está bem controlado, mas no sul tá indo caso. Agora, a gente tem que, acho que é um momento, assim, eu acho que não é só da saúde que a gente tem que cuidar, tem do espírito também, porque uhum. tem muita notícia ruim, está um momento muito Sim, pessimista. Eu tento não ler notícia nem na hora que eu acordo e nem na hora que eu vou dormir. Que eu não quero sonhar com isso, quero acordar com notícia ruim. Então, no meio do dia, assim, eu dou uma aham, olhada, que é importante se informar também, né? Eu olho a informação, assim, mas eu acho que também é importante ter momentos que você, sabe, distancia um pouco e cuida é da uma boa parte, estratégia, né? cuidar do espírito, porque ficar o dia inteiro nesse Covid Bolsonaro Trump, isso é de matar qualquer. É. Isso não E alimenta eles ninguém, né? repetem, né? Eles repetem, né? Essa coisa hoje aqui que o cara teria pego, testou positivo. A única coisa de positivo no governo dele é o exame, né? É, exatamente. É, mas isso com certeza se for verdade, ele está manipulando, né? Para ter vantagens É. políticas, né? Então, Eu acho que se ele tá falando, ele tá falando, pra mim é por causa da cloroquina e propaganda. Tá usando, não sei, na minha opinião. é absurdo. Mas eu tô com essa atitude, sabe? Eu acho que tentar se resguardar um pouco da toda. Você tem que estar consciente que está rolando e tem que ver maneiras pequenas que a gente pode fazer para fazer a diferença, sabe? Conversar com as pessoas, ou É. fazer uma arte, ou participar de um projeto, ou tentar Aham. reforçar as coisas que a gente acredita. Mas não pode se deixar levar para esse esgoto, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de distância, um pouco de cultivar o espírito e como artistas, eu acho que a gente tem esse caminho que não é disponível para todo mundo, mas a gente tem o caminho da arte, né? Então acho É. isso que eu estou tentando. Eu tenho uma reunião aqui semanal que são desenhistas, ou professoras
de desenho, pessoas que gostam de desenhar, a gente se encontra toda sexta-feira e aí evoluiu para todo mundo se fantasiar e ficar um desenhando o outro. E estão Que surgindo legal. histórias muito legais, assim. Você Uhum. passa ali 2 horas desenhando, um desenhando o outro e criando. E isso é uma coisa muito, que faz muito bem. Assim. E de repente a gente olha para os desenhos e fala. Outro dia a gente olhou e falou, poxa, vamos fazer um livro, vamos fazer. Né? Então Já foi uma começa a coisa ter assim, ideia. sem compromisso nenhum. Poxa. Essa live aqui também, assim, me deu vontade. Eu falei, poxa, eu participei de uma live de promoção do filme do Otto Guerra, A Cidade dos Piratas. E aí eu Uhum. conversei com o roteirista. E aí eu gostei da experiência. Falei, pô, eu quero fazer mais, quero fazer com as pessoas que eu admiro, né? Que É. vão conseguir, a gente vai conseguir conversar nesse tom da animação, né? Falar do jeito como a gente É. entende o mundo, né? Então é isso que a gente Pois está aí tá fazendo todo agora. mundo em casa. A gente tem que criar as É, conexões de outro jeito. cada Se um não dá busca para o seu tomar um café, canal, né? É, é, é. não dá para tomar um cafezinho Essa prosa juntos, a aí é gente faz. bom. Isso aí. É. Então aqui estamos É. assim nessa pandemia. Eu também Agora, tô tentando ser criativa, sabe? Tô estudando piano, tô tocando violão, tô fazer projetos, porque a gente sempre reclama ótimo. que não tem tempo, né? Não tem tempo para nada, não tem tempo para fazer animação, não tem... Então agora a gente tem tempo. Pelo menos eu tenho tempo agora. Tô em casa, tô com minhas ferramentas aqui, então tô tentando usar o tempo que eu nunca tenho. Agora eu Hum. tenho um tempo para criar. Então, faz esse esforço, né, de afastar um pouco Tem que dessas anotar. bad diárias É, e é. criar. Ó, essa brincadeira que a gente fez aqui de virar o celular, Hum, eu acho que está funcionando muito bem, mas aí os comentários estão na vertical, né? E não estou tem que fazer conseguindo assim. ler muitos. Mas teve alguém aqui que perguntou quando é que você vem ao Brasil? Alguém que Mas não posso. Te fecharam as fronteiras. tá Só se fechado, né? virar O Trump diplomata. proibiu. Eu quero ir. Era para eu estar aí agora, mas não deu, né? Não deu para ir. Eu vou todo ano, em Aham. geral. Eu vou todo ano. Eu fui para Mundi, né? Há alguns anos atrás. Em geral, eu vou em julho, que é um pouco mais tranquilo. Ah lá, minha prima Maria Muricy. A É minha isso. prima, ela mexe com som para cinema, é uma figura super Ah, tá. legal. E é isso aí. Então tô. Tá me Não, tudo bem. vendo? Tô Aqui te tá. ouvindo, tô te ouvindo. Tá. Deu um pause ali. Mas pode falar. Vai, Oi. vamos ver se. Dependendo do que acontecer com essa. Dependendo do que acontece com essa pandemia. É. Oi? Peraí. Agora falhou. Agora eu tô. Tá tudo normal para mim. Tá. Tá É, normal mas aí? o seu último Para você? comentário perdi. Eu tô esperando para ver o que acontecer com essa pandemia. No momento, a gente não pode ir para lugar nenhum, né? Europa. Eu tinha uma viagem para Londres, para Barcelona, foi tudo cancelado. Ia para o Brasil, cancelou. Agora tô aqui quietinha, Não, usando é hora de ficar em máscara para casa. sair. Ficar em casa. Ver que É. aprender a cozinhar. Estamos aqui E cozinhando a como é que tá beça o aqui em Animamundi? casa. O que tá acontecendo com o Animamundi? Vai ter esse ano? Como é que é aqui? Não, esse ano não vai, nenhum festival está acontecendo. E É. fazer online também não deu. Então, isso foi uma Eu coisa diria assim, legal que a Nessi foi online, né? Então a gente fez de conta que foi para a Nessi. A gente fez um grupo grande de estudantes e aham. artistas que queriam ir. A gente se encontrou na internet todo dia, 10 da manhã, e a gente assistia uma sessão juntos. Ah, Depois isso é muito a gente legal. fazia. Foi super legal. A gente fez um comentário depois. A gente assistia
depois a gente tinha uma discussão. E a gente fez todo dia, 2 semanas. E foi ótimo. Nossa, tinha cada filme incrível. E Ottawa, né, que falei. Ottawa vai ser online também. Então, a Vai ser online oportunidade também, eu vi hoje. caro ir para Annecy. Muita gente não pode ir. Então, esse ano deu para ir virtualmente. E foi super. Eu achei muito legal, também pensei nisso, podia ter feito isso. Eu chamei meus alunos, mas eles não se mobilizaram, Não rolou. ainda não se conscientizaram do que é a importância de Annecy. Mas eu achei muito, muito legal, muito prazerosa assim, a experiência de... Eu ficava imaginando que eu estava em Annecy, assistindo a sessão. Quem apareceu aqui, Raquel, foi a Marialva Monteiro. Tá dizendo aqui que grande Marialva, criadora do Cineduc, né, que foi influência até para mim quando eu era criança. E ela falou que ela usa muito seus livros nas aulas dela. Que legal! Olha, que bom que ainda está sendo dado. Essa série outro. Foi também essa complicação, porque tinha mais livros. Eu tenho um que está escrito sobre quadrinhos. E está escrito, eu comecei a ilustrar, mas aí a minha editora foi aquela confusão. E aí os livros meio que se perderam. Eles estavam com a formato inicialmente, que era ótima, era pequena, mas era ótima. Aí a Saraiva comprou, aí a Saraiva vendeu para Abril. Uma confusão. Aí foi perdendo. Eu acho que quanto maior a editora, pior foi para mim. Fica um negócio... a distribuição é enorme, mas eles nem te conhecem, fica muito impessoal, né? Quando a editora era pequena, era legal demais, assim. Você conhece as pessoas, todo mundo tem a mesma ideal, né? Mas é uma coisa mais idealista, eu acho. Quando fica muito grande, aí complica. É difícil. O mercado editorial já tem uma mecânica lá, tem aí também tem, sei lá, tem a coisa do livro didático também, que tem essas grandes concorrências. Aí eu acho que as grandes editoras se organizam muito a partir disso, né? Eu acho que o que não tenha muita... é que no Brasil tem uma questão que é mais barato para as editoras comprarem um título americano, europeu e só fazer a tradução do que pagar um ilustrador brasileiro, um autor. É mais barato. Como curta-metragem. Então, eles acabam fazendo isso. Se você vê as publicações, toda editora tem um número de livros que eles simplesmente compram e traduzem. O problema disso é que esses livros não falam da nossa cultura, não tem nossos bichos, não tem nosso jeito, né? Não tem nossa cultura. Então, é uma coisa complicada isso, porque pouca gente compra livro no Brasil. Pouca gente tem condição de comprar livro, não tem tanto essa cultura de estar sempre comprando livro, né? Então, é um mercado bem difícil, eu acho. O mercado editorial de livro infantil brasileiro, bastante difícil. Muito limitado ainda, eu acho. Mas tem coisas boas. A gente já Nossa, qualidade maravilhosa. Um pouquinho. Qualidade maravilhosa, eu adoro os livros daí. Tantos artistas maravilhosos, criativo. A gente tem uma coleção aqui, é super legal. E tem tem esses eventos, né? Bienal do Livro, Flip, não sei o que. A gente viu que estava acontecendo mesmo. As pessoas voltaram a ler, né? Comprar livro. Exato. Olha só, temos mais 15 minutos de conversa, só para a gente ficar atento, que a última live acabou de repente, que eu não consegui marcar. Ó, caiu aqui, puxei um fio. Traquetana. É você que vai controlar ou eu? Eu sou ruim de controlar. Não, sou eu. O Instagram costuma avisar, só da última vez que ele não avisou. Aqui é que nem sessão de terapia, né? Ó, seu tempo acabou. Acabou. Mas é isso. Outra coisa que eu tô fazendo que eu aconselho bastante, porque hoje em dia tem muito software legal de animação e tem muita coisa híbrida, né? Porque o que eu faço mesmo, em
termos de animação é 3D, né? Eu aprendi animação mesmo, 3D, minha vida profissional foi 3D, né? Filme e tal. Mas eu gosto de 2D e eu faço, né? Assim, por conta própria. E aí tem várias coisas interessadas em aprender, o Toon Boom, que é de 2D, o TV Paint, e agora eu estou fazendo um projetinho de colagem, de animação com ímãs e colagem, que eu vou usar o Dragon Frame, aí eu quero misturar um pouco as técnicas 2D com a colagem, né? Então, eu estou aproveitando para aprender. Eu arranjei uma licença aqui do TV Paint, um software bacana, europeu. É muito tem uns bom, papéis. francês, né? Francês, super legal. Aí eu tô aprendendo. E o Dragon Frame, eu vou pegar essa... O Dragon Frame é para fazer stop motion, que eu tô super interessada. Que o meu objetivo, já que eu faço esses bonecos, aqui em casa é cheio de boneco. Cheio de bonecos. Pois é, eu achava que você era mais do stop motion. Que você usava esse tipo de arte no seu filme. Então você trabalhou em que grande estúdio? Eu trabalhei na Blue Sky, foi onde eu comecei, foi meu primeiro emprego aqui. Trabalhei com o Carlos Saldanha por 2 anos, o Chris Wedge, com o Carlos Saldanha. Depois da Blue Sky eu fui para DreamWorks e trabalhei lá um tempinho. Depois eu fui para um estúdio muito legal daqui que chama Wild Brain, Cérebro Selvagem. Sim. Wild Era um estúdio super artístico, assim, super criativo, fazia 3D, 2D, super bacana, um pessoal incrível. Depois aí eu fui para VFX, então eu trabalhei na Tippett Studios em filmes como Hellboy, esse tipo de filme mais Charlotte's Web. Eu fiz um filme que chamava filme. Você faz o personagem, a integração do personagem de 3D com o live action, né? Coloca no mesmo filme. Sim. Então trabalhei com isso muito tempo. E os meus bonecos e os meus livros infantis têm uma linguagem completamente diferente. Então agora eu tô querendo juntar o que eu sei de animação com o meu estilo gráfico. Então por isso que eu tô querendo aprender o Dragon Frame. Eu tô tentando descobrir qual que é o meu workflow, né? Como é que eu fluo, como é que é o flow do meu trabalho, tentando descobrir a minha linguagem. O fluxo, obrigada. Tô tentando descobrir. Congelei. Legal, agora congelou. Mas você está fazendo isso assim agora, com esse tempo livre, né? Um café. Você tem ideia você tem um roteiro, assim, você quer fazer um curta com um determinado assunto? Ou você está só na fase de experiências? Eu tô... Tá me ouvindo? Espero que sim. Tô eu sim. estou fazendo Eu tô muito ligada em música, então para animação é muito, né? Uma canção curta e eu tô animando os personagens no lip sync, né? Então os personagens cantam, vai ter substituição. E eu tô usando esse projeto meio como para aprender e desenvolver essa técnica, assim, de fazer com papel. Eu vi um trabalho de um cara aqui que eu achei genial. O nome dele é Kang Min Kim. Um trabalho legal. É um cara, ele é como é que fala? Alumni da Cal Arts. Ele estudou na Cal Arts. E esse cara tem um trabalho muito bacana. Eu vi os filmes dele, fiquei inspirada para fazer. Eu achei que tem tudo a ver com a minha estética. Então, eu tô inspirada por ele, por músicas que eu gosto. Eu tô tentando fazer esse trabalho. Mas eu acho que o trabalho maior que eu tô fazendo é de descobrir um novo fluxo para mim, assim. Que não é muito... Eu não gosto muito de planejar demais.
eu gosto de tentar fazer uma animação mais intuitivamente, assim, deixar as cores e as formas meio que me levarem. Então, eu estou tentando, porque a animação precisa de tanto planejamento, né? Então, eu estou tentando Ou não. descobrir. É, estou tentando descobrir uma maneira mais espontânea de, de, de criar animação sem ficar. Vamos ver se eu consigo. É possível, né? A minha dissertação de mestrado se chama Animação Espontânea. Ó, Eu manda para estava mim. vou te mandar. Legal, quero sim, se você gostar de ler, eu quero saber a sua opinião. Isso. Que é isso, né? Que a animação pode ser feita também de um jeito espontâneo. Assim, você Isso. jogar as ideias e cada frame você ver onde aquele personagem está te levando, ou aquele desenho, aquele material, né? Tá te dando vontade de transformar ele. E aí o animador é meio conduzido, né? Em vez de ele conduzir, ele é meio conduzido pelo fluxo lá dos materiais e das ideias, né? É isso aí que eu tô querendo. Eu quero essa tese sua para ver se Isso isso é me dá a bom. chave dessa porta da animação espontânea, livre, né? É meio isso que você tem aí. Você está em casa, pandemia, se você tem o material em casa, ou tem como comprar, e uma câmera instalada, uma licença do software que você quer usar. Aí Vai começa a brincando. fazer, né? Eu tenho feito umas coisas assim, É. por puro prazer mesmo. Boto no Facebook, É, gravo, faço um clipe, né? Tô experimentando. é, Nada deu em nada ainda, mas a gente vai fazendo, a gente exatamente. está vivo, né? Legal também É. Não sei se você viu o anotar o que você filme quando sonhou. eu estava grávida. Você Ah, chegou a ver um Vi, muito filminho que legal. chama Passou no Animamundi. How to Make a Baby, né? É esse tipo de coisa Aham, que você faz assim, o que que dá, né? muito legal. Conta aí, conta para a nossa audiência. Deve estar aí no YouTube, se procurar. Várias pessoas que tentaram fazer a mesma coisa, né? O filme se chama How to Make a Baby. Eu acho que o jeito de achar é colocar How to Make a Baby, Other Things, porque é o meu marido, é como ele, é tipo o estúdio dele, otherthings.com. E é um filme de gravidez, né? A ideia era fazer um filme onde a gente ensina como fazer um bebê. Eu não vou dar a dica porque tem que ver o filme. Mas É essa um que é a ideia do time-lapse filme. quase, né? É um time-lapse de como fazer um bebê. Então a gente fez no período de 9 anos e condensou. É um filme de 1 minuto, né? E é engraçado que a gente colocou na internet e ficou dormente, né? Ninguém viu esse filme por 1 mês, 2 meses. Aí de repente explodiu lá na Arábia. Ah, Sabe é? assim? E dali foi indo e espalhou pelo mundo inteiro. Trilhões de Que legal. visualizações. Foi super interessante, porque sem palavras, né? Linguagem universal. Uhum. Todo mundo fica grávido, né? Todo mundo entende a linguagem das imagens. Então foi fácil de espalhar, eu acho. Foi uma experimentação bem gostosa. Muito legal. É. Bom, o seu marido também fez um filme que foi premiado num dos primeiros Animamundi, né? O filme do Camaleão, É, né? foi do Camaleão, foi numa escola. No ônibus escolar. É. Ele tava na Universidade de Washington nesse. Agora ele está na Google. A Google tem uma parte que mexe um pouco com animação e ele está fazendo. Todas essas empresas grandes agora estão entrando nessa área de animação. Apple, a Google, o Facebook. Todos eles têm os gigantes daqui, né, do Silicon Valley. Eu moro bem no Silicon Valley. Uhum. E eles todos agora têm Então, uma divisão que fazem projetos, alguns bastante secretos, não dá para falar, mas todo mundo está entrando nessa área um pouco. é. Dessa.
linguagem da animação. É o, muito legal. É o Cassidy Curtis, né? Ele Cassidy também Curtis. ele trouxe aí um ano na nossa mostra de realidade virtual, esse ano que vocês vieram, né? Ele apresentou É, algumas produções bem legais, foi né? De 2010, realidade talvez. virtual. Isso. Hã? É Google Spotlights, né? Que era essa divisão da Google que fez um monte de filminho. Se o pessoal que está assistindo aí nunca viu, você baixa o app, é de graça no celular. E tem esses filmes que você pode usar o celular para olhar em volta da tela, né? E eles fizeram vários e são um que é legal que o outro. Cada um tem uma linguagem diferente, eles não têm nenhum compromisso social, não era fazer dinheiro, era uma coisa trabalhando com diferentes diretores, muito diretor bacana. É, foi muito legal. Foi quase um sonho aquilo existir, depois acabou, né? Porque ela estava muito verdade. Trabalhar qualquer diretor do mundo Mas é inteiro isso. financiando, né? A Google financiando. Bom, tá chegando nos minutos? Então, ó, temos 3 minutos. 3 minutos Ixi. para a gente fazer os pronunciamentos finais, Ah, né? como é que vai ser os pronunciamentos Como é? finais? Use uma máscara, não apoie o Sim. Bolsonaro, seja ativo, seja diverso, solidário. Não sei quais são os É. pronunciamentos finais. Os pronunciamentos finais. Como é que tá aí para o... Você tem quantos filhos? Eu tenho uma menina de 11 Essa menina anos. que você ensinou como fazer. Essa menina que a gente fez. Aham. E vai ser animadora ou já é animadora também? Ela ela quer ser designer de personagem. Tá Ah, treinando legal. aqui, fica desenhando o dia Legal, inteiro. legal. Ela aprendeu Procreate. Tá melhor no Procreate do que eu. Faz personagens bem bacanas. Tá estudando perspectiva. Menina é séria, 11 anos. Tá? Bacana, bacana. É Dedicada. isso. É isso aí. É, é, Mas super obrigado por dar, que delícia. não é? Deu para a gente conversar bastante, né? Foi eu que morro E de saudades do se é- Brasil. É bom ter uma pequena presença aí no meu país. Muito bom. não, seu país está aqui te esperando, né? Acho Oh, meu que Deus. eu acho que vamos fazer esse intercâmbio aí de algum jeito, né? É. Fazer Quem sabe esses até o fim do alunos. ano toda essa loucura melhora. Quem sabe? É. Não, vai melhorar, vai melhorar. Tem que A melhorar, né? gente tem que melhorar. Falta 1 minuto e 54, 1 minuto e 53. Então, agora é realmente Estamos no fechamento. finalmente. Um beijo para todos. Obrigado para todo mundo que assistiu. Primeira vez que eu Sim. faço isso. Deu certo, eu acho. Um prazer falar com o Foi ótimo. Marcos. Vamos de intercâmbio aí. Ou quem Vamos sabe ficar. vamos para Ottawa. Vamos para Ottawa juntos ver o festival. A gente pode combinar já. Isso é bom, é. Nossos estudantes aqui, os seus daí, vai todo mundo junto. Na Vai ser internet. ótimo. Vamos fazer isso. É, Né? Isso é, aí. isso aí. Pois E então, aqui é a live dos enquadrados, que a gente conversa quadro a quadro. Vamos ver, é vai me isso. dar um trabalhinho aí botar E no fala YouTube demais. essa nossa inversão aqui. Estou pensando aqui tecnicamente, mas foi bem legal. É legal de fazer isso. Muita gente bacana aí na audiência. Aqui a gente Ah, não está preocupado em ter uma grande audiência, não, sabe? Isso aqui também está ficando ali no YouTube. No futuro, quem quiser ver o, a grande isso. conversa do Marcos e da Raquel vai poder ver. Mas a ideia é só esquentar os corações, a gente pensar nessa nossa Isso. arte, né? Nesse nosso jeito de expressão, né? Que eu acho que Trocar uma ideia.
Eu me considero um amador até hoje. A gente está sempre começando, né? Até assim, está sempre aprendendo. Isso aí. Vamos continuar assim. Então, Beleza. 5, 4, 3, 2. Obrigado,